Fala, CACDista! Você sabe qual é a relação entre terras raras, balanço energético, reunião do G7 e guerra no Oriente Médio? Além de temas importantes para a geopolítica, esses assuntos têm tudo a ver com a sua prova e estão presentes na edição de hoje do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho, e falta exatamente um mês para o CACD. Eu sou o Dalmo Borba e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Então se prepare porque o episódio de hoje está fervendo. Escuta só o que a gente trouxe para vocês. Cúpula do G7 no Canadá, os bastidores diplomáticos, a participação de Lula e os impasses entre Estados Unidos e aliados. O rumo à COP30, Brasil apresenta balanço ético global e plano de financiamento climático em Bonn, na Alemanha. Oriente Médio em alerta. Atualizamos a situação do confronto entre Israel e Irã e trazemos informações preciosas para você levar para a prova deste ano. Terras raras e um novo xadrez global. China e Estados Unidos disputam protagonismo num setor estratégico para a transição energética e a segurança tecnológica. E ainda, os dados do Balanço Energético Nacional 2025. 50% da matriz energética brasileira já vem de fontes renováveis. Fica com a gente porque além dessas notícias ainda tem o nosso giro de notas curtas que já virou tradição. O resumo de notícias do podcast IDEG começa agora. Nessa semana, os olhos da diplomacia internacional estavam voltados para a cidade de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas do Canadá, onde se reuniram os líderes das 7 maiores economias ocidentais, o G7. Entre os principais pontos discutidos na cúpula deste ano, o atual confronto entre Israel e Irã ocupou o lugar central. Em uma declaração conjunta, os líderes do G7 reiteraram o direito de Israel à autodefesa e afirmaram de forma enfática que o Irã nunca deve possuir armas nucleares. Eles também classificaram o Teherã como a principal fonte de instabilidade e terror na região. Mas nem tudo foi consenso. Quando chegou a hora de divulgar uma declaração sobre a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos se opuseram, levando o grupo a desistir do documento. A pressão da delegação norte-americana inviabilizou qualquer menção formal ao conflito, mesmo após novos ataques russos a Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou do evento, mas chegou quando Trump já havia ido embora. Trump, aliás, dominou boa parte da atenção do evento. Ele afirmou que a exclusão da Rússia do antigo G8 foi um erro, repetindo o que já havia dito em 2018. Em suas palavras, se eles, os russos, estivessem na mesa, talvez a situação da Ucrânia não tivesse acontecido. Pela primeira vez desde 2019, o G7 não divulgou uma declaração conjunta ampla, apenas comunicados pontuais, sobre Israel, inteligência artificial, minerais estratégicos e tráfico de imigrantes. A ausência de um documento final mostra as dificuldades do grupo em encontrar um denominador comum diante das tensões internas, especialmente com os Estados Unidos. O presidente Lula esteve presente na reunião e defendeu o multilateralismo, a paz e a transição energética justa. Em seu discurso, destacou o protagonismo do Brasil em fontes renováveis de energia e minerais estratégicos, criticando modelos predatórios e excludentes. Lula condenou os conflitos na Ucrânia, em Gaza e os ataques de Israel ao Irã e pediu que a ONU recupere seu papel central na promoção do diálogo e da segurança global. E para você que está se preparando para o CACD, a gente resgata também os principais pontos do G7. Criado em 1975 ainda como G6, o Grupo dos 7 é um fórum informal que reúne Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá, país que aderiu em 1976. A Rússia chegou a participar do grupo entre 1997 e 2014, formando o chamado G8 político, mas foi excluída após a anexação da Crimeia. Em 2007, o então G8 buscou ampliar o diálogo com 5 grandes economias emergentes: Brasil, China, Índia, México e África do Sul. Essa iniciativa ficou conhecida como Processo de Heiligendamm, ou G8+5. Esse mecanismo, no entanto, perdeu força com a criação do G20. Do Canadá partimos para a cidade de Bonn, na Alemanha, que foi palco nesta semana da 60ª sessão dos órgãos subsidiários da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima.
Um evento técnico com nome comprido, mas essencial. Essa conferência funciona como uma espécie de aquecimento para a COP30, que será sediada pelo Brasil em Belém no final do ano. As discussões giraram em torno de temas sensíveis e urgentes: financiamento climático, transição energética justa e mecanismos para monitorar o cumprimento do Acordo de Paris. O Brasil foi um dos protagonistas e apresentou algumas das propostas mais comentadas da conferência. A principal novidade foi o lançamento do chamado Balanço Ético Global, uma iniciativa que busca trazer a dimensão da ética para o centro da agenda climática. A proposta é simples e objetiva: escutar diferentes vozes, de povos indígenas a cientistas e empresários, sobre práticas éticas na proteção do planeta. O Brasil também apresentou um novo plano para o financiamento climático, defendendo que os países desenvolvidos cumpram suas obrigações históricas e contribuam com recursos para adaptação e mitigação nos países em desenvolvimento. E, em parceria com a ONU, reforçou o apoio ao Mutirão Global pelo Clima, iniciativa que une governos, sociedade civil e setor privado em ações coordenadas até a COP30. Como vocês estão acompanhando, Belém será o centro das atenções no final do ano, e o país já deixou claro quais serão suas prioridades: justiça climática, financiamento, adaptação e voz para os países do sul global. A realização da COP30 no Brasil marca mais um capítulo no histórico de protagonismo ambiental do país, que começou com a Cúpula da Terra em 92, a famosa Rio92 ou Senumad. Depois, o Brasil sediou a Rio+20 em 2012 e segue com liderança ativa em temas como energias renováveis e acesso justo a tecnologias. Acompanhar as conferências do clima é essencial para entender a ordem ambiental internacional, um tema frequente nas provas de política internacional e direito do CACD. Além disso, o papel do Brasil nesses fóruns é frequentemente explorado em questões discursivas, inclusive para avaliar o conhecimento sobre os princípios de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, financiamento climático e cooperação Sul-Sul. Esse foi o caso no ano passado. A prova discursiva de política internacional, por exemplo, trouxe uma questão sobre a política externa do Brasil para o clima e o desenvolvimento. Aproveite para fortalecer o seu conhecimento em relação aos conceitos deste tema. Revise as posições do Brasil sobre o assunto e fique de olho no que o país está preparando para a COP30. Agora a gente deixa o tema do meio ambiente, mas o clima continua esquentando. A escalada no Oriente Médio chegou a um novo patamar nesta semana. Israel intensificou sua ofensiva contra o Irã, com ataques a instalações militares e nucleares. Em resposta, o Irã lançou uma série de mísseis e drones contra Tel Aviv e outras cidades israelenses. Israel justificou as ações como um ataque preemptivo diante da ameaça representada pelo programa nuclear iraniano. Já o Irã classificou os bombardeios como uma declaração de guerra, acusando Israel de terrorismo de Estado e culpando os Estados Unidos por cumplicidade. O governo brasileiro condenou a ofensiva aérea israelense por violar a soberania iraniana e o direito internacional. Em nota oficial, o Itamaraty pediu o fim imediato das hostilidades e alertou para o risco de um conflito regional de larga escala. Na cúpula do G7, o presidente Lula disse que os ataques de Israel ao Irã estão transformando o Oriente Médio num único campo de batalha. Essa crise é um prato cheio para a prova do CACD. Ela resgata uma questão relevante de política internacional recente: o programa nuclear iraniano. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação, o TNP, desde 1970, mas seu programa nuclear sempre foi cercado de desconfiança. Em 2002, surgiram denúncias de enriquecimento não declarado de urânio. A Agência de Energia Atômica iniciou investigações e, entre 2006 e 2010, o Conselho de Segurança da ONU impôs rodadas de sanções ao país. Em 2015, foi assinado o Plano de Ação Conjunto Global, o famoso JCPOA, acordo que limitava o programa iraniano em troca do fim das sanções. Mas em 2018, os Estados Unidos, no primeiro mandato de Donald Trump, abandonaram o acordo e restabeleceram sanções unilaterais. Desde então, o Irã tem retomado parte do programa e dificultado inspeções da Agência de Energia Atômica. O Brasil, historicamente, defende o direito de uso pacífico da energia nuclear, desde que dentro das normas internacionais.
O Brasil historicamente defende o direito de uso pacífico da energia nuclear, desde que dentro das normas internacionais. Em 2010, o país tentou mediar a crise por meio da Declaração de Tirã, ao lado da Turquia. O Brasil votou contra a quarta rodada de sanções da ONU e sempre apoiou o JCPOA como instrumento de estabilidade. Seguimos agora com um tema que ganhou espaço no noticiário nas últimas semanas e que talvez tenha chamado a sua atenção: as terras raras. Apesar do nome, esses elementos não são exatamente raros na natureza, mas sua extração é complexa e cara. Eles formam um grupo de 17 elementos químicos que talvez você nunca tenha ouvido falar, como neodímio, lantânio, cério e ítrio. Mas sua aplicação é bem conhecida. São elementos fundamentais para a produção de turbinas eólicas, carros híbridos, painéis solares, telas de celulares, mísseis e até drones militares. O mundo caminha para uma transição energética e digital. E nesse novo cenário, quem controla o fornecimento de novos recursos minerais e terras raras tem um poder estratégico talvez comparado ao do petróleo no século XX. A China percebeu isso lá atrás, nos anos 1980. Pequim investiu pesado na mineração, capacitação tecnológica e principalmente no refino desses minerais. Em 1992, o líder Deng Xiaoping teria dito: "O Oriente Médio tem petróleo, nós temos terras raras." Hoje, o país domina cerca de 90% da cadeia global de processamento. Os efeitos aparecem em todas as frentes. No contexto das disputas comerciais, a China criou controles de exportação sobre uma série de minerais críticos e terras raras. Há uma semana, chineses e norte-americanos avançaram em um acordo em uma rodada de negociações em Londres e Genebra. O presidente Donald Trump afirmou que a China vai fornecer os elementos de terras raras necessários. Pequim criticou qualquer recuo dos Estados Unidos e exigiu que Washington cumpra o acordo conquistado com muito esforço para garantir estabilidade ao fluxo desses minerais. Talvez você se lembre que em abril deste ano, os Estados Unidos assinaram um acordo com a Ucrânia para explorar conjuntamente jazidas de minerais estratégicos no território ucraniano, uma tentativa clara de diversificar sua dependência. Acordos similares vêm sendo firmados com países da África e da América Latina. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o segundo país com maior reserva de terras raras no mundo, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. São cerca de 21 milhões de toneladas. Os principais elementos encontrados por aqui incluem neodímio, lantânio e cério. Apesar do enorme potencial, o país ainda enfrenta entraves tecnológicos, ambientais e logísticos para avançar na exploração em escala. Mas o cenário está mudando. Projetos no centro-oeste e no norte do país, especialmente no Pará e em Goiás, vêm ganhando tração com apoio governamental e parcerias internacionais. A ideia não é só extrair, mas também beneficiar os minerais aqui mesmo, e não exportá-los in natura como ocorre com outras commodities. E para finalizar os principais assuntos de hoje, vamos falar de energia. Recentemente foi divulgado o novo balanço energético, com dados de 2024. E olha só, o Brasil atingiu uma marca histórica. 50% de toda a energia produzida no país veio de fontes renováveis. E não estamos falando só de eletricidade, mas de toda a matriz energética, da gasolina ao etanol, do gás natural à energia solar. Esse dado coloca o Brasil muito à frente da média global e da OCDE. Para se ter uma ideia, no mundo, a participação das renováveis não chega a 15%. A principal fonte ainda é o petróleo, com 34% da oferta de energia. Mas as renováveis estão ganhando espaço. A biomassa da cana representa 16,7%, a hidráulica 11,6%, a lenha e carvão vegetal 8,5%, eólicas 2,9%, solar 2,2% e outras renováveis como o licor preto e o biodiesel somam 8,1%. Em comparação com 2023, a oferta de energia solar cresceu impressionantes 33% e de eólica 12,4%. Na matriz elétrica, ou seja, especificamente na geração de eletricidade, 88,2% da energia veio de fontes renováveis.
Agora, quando a gente fala em uso da energia, o setor de transportes é responsável por 33,2% do consumo no Brasil. Em seguida, vem a indústria, que consome 31,7%. O setor residencial usa 10,8% da energia do país e o próprio setor energético, 8,5%. E no meio de tudo isso, quando se olha para a emissão de carbono por habitante, o Brasil ainda está abaixo dos índices de países como China e Estados Unidos. Para se ter uma ideia, em média, um brasileiro emite 2 toneladas de CO2 por ano, com base na energia que consome. Isso equivale a somente 15% da emissão de um norte-americano, 27% de um chinês e 37% de um europeu da OCDE. Esses e outros dados estão disponíveis no Balanço Energético. A gente vai deixar o link para o arquivo completo na descrição do episódio. Aproveitem, esse tipo de dado pode ser crucial para quem está se preparando para a prova. Hoje os temas foram densos, mas calma que ainda não acabou. Antes da despedida, bora passar rapidinho por outros fatos importantes que marcaram a semana e que você precisa ter no radar? O Vietnã agora é oficialmente parceiro do BRICS. O anúncio foi feito nesta semana e reforça o movimento de expansão do grupo rumo ao Sudeste Asiático. O Acordo de Schengen completou 40 anos. Assinado em 1985, o tratado deixa um legado positivo, mas a proliferação de controles de fronteiras atualmente desafia sua continuidade. O Fundo Amazônia bateu recorde. Mais de R$1 bilhão já foi destinado em 2025 para projetos de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. E nesta semana também foi realizado em Salvador o 41º Encontro Econômico entre Brasil e Alemanha. Empresários e autoridades dos dois países discutiram inovação, energia e reindustrialização, reforçando a parceria estratégica. E com esse giro final, a gente encerra mais um episódio do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Lembrando que tem muito mais conteúdo te esperando no site www.ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Aliás, aproveita e confere o Fio da Meada, o novo programa do podcast IDEG, apresentado pelo Adler Silva. Toda semana, um tema transversal que conecta disciplinas do CACD de forma leve, inteligente e prática. O primeiro episódio já está no ar nas principais plataformas de áudio. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, bons estudos e até a semana que vem.